Eu quero voltar aqui, senhor presidente, a tratar de um assunto que ontem tratamos exaustivamente e, ao que me parece, não pode ter sido encerrado no dia de ontem, sobre a fórmula de partilha do Fundo de Participação dos Estados. O plenário do Senado aprovou o relatório do ilustre senador Walter Pinheiro, derrotando, inclusive, uma emenda de nossa autoria. Aliás, a emenda da nossa autoria era uma de várias emendas que estavam sendo propostas aqui, senador Aníbal, inclusive várias assinadas pelo meu Estado, várias subscritas em comum entre mim, senador João Capiberibe do Amapá, Vossa Excelência e o senador Jorge Viana, que buscava equalizar as perdas que estavam sendo propostas no substitutivo original do senador Walter Pinheiro. Primeiramente, é bom que nós entendamos que essa história não encerrou aqui. Nós ainda temos um capítulo sobre o debate da partilha do Fundo de Participação dos Estados na Câmara Federal. E eu não quero, seria inadequado e injusto nós estabelecermos como parâmetro que o único debate sobre a partilha do FPE é o substitutivo original do senador Walter Pinheiro, a partilha atual e a chamada emenda 17 que foi por nós apresentada ontem. Eu quero recapitular primeiramente esse debate, senador Aníbal. Quero lembrar que o Supremo Tribunal Federal decidiu em 2010 que a partilha atual era inconstitucional. Deu um prazo para o Senado da República resolver esse problema. Nós deixamos para resolver esse problema na última hora, de afogadilho. O prazo do Supremo Tribunal Federal, ele expirava em 31 de dezembro de 2012. Nós deixamos o prazo expirar, passamos o ano de 2011, a decisão do Supremo, eu quero reiterar, foi em 2010. Nós deixamos passar o ano de 2011, nós deixamos passar o ano de 2012. Por leniência, não apreciamos essa matéria. O absurdo é que muitos dos responsáveis pela leniência argumentaram que na última hora a matéria tinha que ser aprovada, às pressas e de afogadilho. Foi formada uma comissão de notáveis, foi designado o relator da matéria e foi limitado o debate, ao que parece, como se tivesse somente duas propostas. A proposta do senador Walter Pinheiro e as emendas que apresentamos. Não se tinham somente duas propostas nesse debate do FPE, senador Aníbal. É importante lembrar que na Câmara dos Deputados existiam e existem pelo menos 8 projetos de partilha do FPE, e aqui no Senado Federal existiam outros 14 projetos de partilha. O substitutivo final do senador Walter Pinheiro não levou em consideração muitos dos parâmetros que estavam apresentados na totalidade dos projetos existentes. E me permita, o parecer final desconsiderou, inclusive, um estudo técnico do Senado, que antecedeu o próprio parecer final e antecedeu a própria comissão de notáveis. O Senado editou em junho de 2011, senador Aníbal, quero lembrar, o Senado editou em junho de 2011 uma produção do seu núcleo de estudos e pesquisas, uma produção periódica do Senado, sob o título Textos para Discussão, número 96, junho de 2011. Uma sugestão de novos critérios de partilha que atendesse à determinação do Supremo Tribunal Federal. Senador Aníbal, essa sugestão do Senado sequer foi considerada. Essa sugestão do Senado e a proposta de partilha aqui, que me parece, a partir das recomendações aqui apresentadas, viesse ser a mais justa,
sequer transitou nos debates que vi aqui no Senado. Isso foi em junho de 2011. Nós passamos todo 2011, todo 2012 e não apreciamos o tema, embora a consultoria técnica daqui do Senado já tivesse preparado isso em 1 ano e meio antes do prazo de encerramento do prazo determinado pelo Supremo Tribunal Federal. O outro aspecto que aqui quero ressaltar foi a completa ausência da União Federal nesse debate. Muitos parlamentares ontem se levantaram e disseram: isso é injustiça contra o Estado, porque o parâmetro de injustiça nós não temos, como ontem disse, nós não temos um injustiçódromo aqui, um parâmetro para definir o que é mais injusto. Ora, o que é mais injusto? Reduzir partilha de um estado do Nordeste que tem arrecadação altíssima, ou reduzir a partilha de um estado da Amazônia que só depende do FPE? São parâmetros subjetivos demais para dizer, vai ficar no discurso vazio de que o mais injusto, um senador de um estado que já é industrializado vai dizer que é injusto com o seu estado, e o senador de um estado que não é industrializado como o meu vai dizer que é injusto com o seu estado. Então nós não temos este parâmetro para definição, porque o debate deveria, em primeiro lugar, esse debate deveria ter sido mediado pela União. Lamentavelmente, o governo da União fez com esse debate a mesma coisa que fez com o debate sobre os royalties. Lançou as feras, os irmãos, os estados membros da Federação Brasileira. Lançou irmão contra irmão. Ficou de bastidor, ficou de camarote assistindo, enquanto tem o completo engalfinhamento entre os estados membros da Federação. Me parece que era necessário e fundamental, nesse momento, ter tido, por parte da União Federal, uma mediação sobre esse debate do FPE. E isso não aconteceu. Poderia, e eu acredito que deve ser considerado, esse Senado teve uma belíssima iniciativa no início desse mês. Fez 2 reuniões com todos os governadores de estados, e depois fez uma reunião com todos os prefeitos de capitais. Nessas 2 reuniões, a reunião com os governadores de estado, eu quero lembrar uma proposta apresentada pelos governadores estaduais, que era a ampliação da base, a apresentação de uma proposta de emenda constitucional que amplie a base do Fundo de Participação dos Estados, que hoje é dependente somente da arrecadação do Imposto de Renda e do IPI, ampliando a base do Fundo de Participação dos Estados, incluindo os tributos da CONFINS e da CSLL. O governo federal não deu resposta a essa demanda dos governadores estaduais, que bastaria ser aprovado aqui pelo Congresso Nacional esta proposta de emenda constitucional, e poderia, e quando se quer, aprova rapidamente. Bastaria se aprovar essa proposta de emenda constitucional, ampliando a base do FPE para também contemplar CONFINS e CSLL, que nós não teríamos aqui uma guerra entre irmãos, uma guerra entre os estados federados. Mas essa proposta dos governadores foi feita por parte do governo da União, ouvido de mercador. Não foi considerada. Não foi considerada porque 50% do orçamento da União é, lamentavelmente, destinado à dívida pública. E esse 50% que é destinado à dívida pública está incluso os tributos que são arrecadados, em especial, com CONFINS e com CSLL. Eu quero aqui ressaltar e destacar, quero retomar aqui o estudo do Núcleo de Estudos e Pesquisas do Senado Federal.
o estudo de junho de 2011, reitero, com o título Fundo de Participação dos Estados, sugestão de novos critérios de partilha que atendem a determinação do STF. O que é dito aqui? Primeiro, isso reitero, é um estudo da Consultoria Técnica do Senado. Reitero, primeiro, é dito aqui qual é o objetivo do FPE, muito diferente de quaisquer dos objetivos que foram levantados antes do debate. O objetivo do FPE é equalizar a capacidade fiscal entre as unidades da federação. O FPE não tem por fundamento a substituição da receita tributária dos estados da federação. E olha que eu falo isso do meu estado, que tem uma dependência do FPE, mas que tem que superar a diferença do FPE. Tem que superar a dependência que tem do Fundo de Participação dos Estados, assim como tem que ser superada pelos estados do Acre, de Rondônia e Roraima. Então, esse é o primeiro objetivo, é o objetivo fundamental do fundo. Veja, foi transferido aos estados 21,5% da arrecadação do imposto de renda e do IPI em 2009. Uma simples medida do governo federal em 2010, a isenção do IPI para a indústria automotiva, levou os estados federados a uma completa crise. O governo da União reduz o IPI da indústria automotiva, faz um favor com o chapéu que pertence aos outros. O imposto, o IPI, é um imposto que pertence aos estados da União e levam os estados da União a uma crise sem precedentes. O governador do meu estado me informava ontem que, devido à prorrogação da isenção sobre o IPI, deverá ter uma perda de 15 milhões no próximo mês. Então, veja, o governo acaba fazendo favor com o chapéu alheio em relação a isto. Então, em 2009, essa arrecadação foi de 21,5. Bastaria que fosse apresentado aqui, agora, simultâneo com a proposta de partilha do FPE, uma proposta de emenda constitucional ampliando a base do FPE a novos impostos, ao Confins e CSLL, que aí seria impedido que estados fossem lançados contra estados. Portanto, não considero adequado o argumento. O debate que travamos ontem, dividindo a Federação Brasileira, lançando Nordeste contra Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Amazônia, esse, lamentavelmente, é o debate da farinha pouca, meu pirão primeiro. Porque este debate seria resolvido e esse conflito federativo não teria, com uma simples medida de apreciação aqui de uma proposta de emenda constitucional que não prejudicaria nenhum estado da federação. Por isso, deveria ser fundamental a mediação por parte do governo da União. Veja, em 2009, foi transferido para os estados 1,15% do nosso produto interno bruto. Eu reitero, quase 30% do produto interno bruto foi para o comprometimento com o superávit primário, para o comprometimento com os chamados serviços da dívida pública. Se diz que foi injusto com alguns estados, mas o que dizer da injustiça contra estados que dependem, em especial, da partilha do FPE, como é o caso do Amapá, de Roraima, do Acre e de Tocantins, que tem uma perda de quase 45% da sua partilha do FPE e que terá resultados trágicos para a sua população. O outro aspecto, me parece, que nós vamos insistir em correr numa ilegalidade. Eu quero trazer aqui a razão central da inconstitucionalidade suscitada pelo Estado do Mato Grosso, pelo Estado de Goiás, em relação à partilha do FPE, previsto na Lei Complementar 62 de 1989, e que foi acatada pelo STF. Qual é a principal fonte de inconstitucionalidade? A principal fonte de inconstitucionalidade são as cotas fixas. Porque o princípio do FPE é o caráter equalizador do fundo.
as cotas fixas de partilha propostas, no fundo, eles incorrem em inconstitucionalidade e assim foi declarado pelo Supremo Tribunal Federal. Ora, o que nós fizemos ontem foi insistir nas cotas fixas de partilha do FPE. Reitero, incorreremos em nova inconstitucionalidade. E por isso, esta história não se resolverá agora. Uma das recomendações do Núcleo de Estudos do Senado foi a seguinte, que as alterações no sistema tributário brasileiro e nas regras de partilha de recursos entre membros da federação dificilmente seriam aprovados por consenso. E por isso, sugeriria esse estudo a necessidade de mediação nas propostas de partilha. Eu quero, só para concluir, senhor presidente, destacar algumas das conclusões desse estudo técnico do Senado, que eu reitero, foi de junho de 2011. Nós demoramos 1 ano e meio em seguida, descumprimos o prazo do Supremo Tribunal Federal e não consideramos esse estudo. Nas recomendações se dizia aqui, não se deve tentar utilizar o FPE para atingir outros objetivos de políticas públicas, que não seja a simples equalização da capacidade fiscal. Isto não foi considerado. Diz aqui, não se deve fixar a priori um percentual a ser destinado a algumas regiões geográficas. A atual regra de reservar 85% do FPE para os estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste produz mais distorções do que soluções. E, de fato, teve mais uma vez um sobrejamento e uma sobrecarga no FPE em algumas regiões, em uma região, em desfavor de outras regiões, e nesse caso, em desfavor, em especial, dos pequenos estados da Amazônia, de Amapá, Roraima, Rondônia e Acre. Esta conclusão dizia mais o seguinte, veja, conclusão do estudo técnico do Senado. A definição de critérios de partilha que agrupa os estados em faixas de renda per capita e de população resulta em mudanças bruscas na participação de estados que, por uma pequena mudança na população, na renda, mudam de faixa. E isso gera a judicialização da partilha. Já recomendava que o que foi feito ontem vai gerar nova judicialização. Depois, a renda per capita não é um bom indicador de capacidade fiscal antes do FPE, pois é fortemente influenciado pelo próprio FPE nos estados mais dependentes do fundo. Me parece que foi, lamentavelmente, o que nós fizemos ontem. Por fim, senhor presidente, esse estudo técnico do Senado, de 2011, eu não me canso de reiterar a data, propunha uma simulação de novo critério de rateio. Por essa nova simulação de novo critério de rateio, do estudo técnico, a redução do FPE, por exemplo, do coeficiente de FPE do Amapá, seria de 3,42 para 3,29. Uma redução de menos 5%. A redução ontem aprovada foi de 12% para o Amapá. Em Tocantins, a redução seria para 3,13%. No caso de Tocantins, então, a perda seria de menos de 8%. Ou seja, muito abaixo da perda que o estado de Tocantins teve. Em Rondônia, ao invés de perda, esse estudo técnico propunha um acréscimo de 3%. Então, mais uma vez, dá para se perceber que os critérios, pelo menos desse estudo técnico do Senado de 2011, não foram considerados no substitutivo aqui presente. Por fim, senhor presidente, esse tema ainda vai para a Câmara. E por isso que esse tema ainda não se esgotou. Vai para a Câmara. Eu não gostaria que na Câmara houvesse de novo o confronto que se teve aqui. O confronto de estados do Nordeste contra estados do Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Amazônia.
o confronto de alguns estados contra outros. Não gostaria que o parâmetro fosse esse. Eu não gostaria que o parâmetro fosse substitutivo versus emenda 17. Para isso, é necessário que entre em cena, nesse debate, que joga irmão contra irmão, Estado da Federação contra Estado da Federação, a mãe de todos os Estados da Federação, que é a União. É em torno dela que se congregam os 27 entes federados. E uma mãe, vamos combinar, não pode ver os seus filhos se lançarem à guerra entre si, sem fazer a mediação que impeça que isso ocorra. Espero que a Câmara tenha a sapiência necessária para não incorrer numa guerra federativa, e mais do que a Câmara, que a União intervenha, impedindo, mais uma vez, que irmão se lance contra irmão.